Na aula passada, a gente tratou das derivadas parciais de primeira ordem e hoje a gente vai resolver algumas questões aqui de derivada parcial de segunda ordem, que é você derivar uma segunda vez, né, a primeira derivada, né, a função da primeira derivada você derivar novamente. Aí você tem algumas situações interessantes. Você pode derivar, você derivou a primeira vez em relação a x e derivar a segunda vez em relação a x. Então você vai ter essa forma aqui, né? A forma mais usual que a gente vai encontrar vai ser essa aqui, mas você pode encontrar todas essas outras formas de segunda derivada em relação a x, tá? fxx, f1, dρ, dρx, dρf, dρx, dρ2f, dρx2, dρ2e, dρx2. Pode ser derivar a primeira vez em relação a x e a segunda em relação a y. Aí você vai encontrar f de xy, f1, 2, dρ, dρy, dρf, dρx, né? Primeiro em relação a y, primeiro em relação a x é o que aqui de dentro, depois em relação a y aqui fora. Aí, olha só aqui, ó, dρ2f, dρy, dρx. Então, primeiro você vai derivar em relação a x e depois você vai derivar em relação a y. dρ2e, dρy, dρx, tá? Mesma coisa. Aí você pode derivar primeiro em relação a y e a segunda em relação a x. f de yx, f2, dρ, dρx, dρf, dρy. Vai derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x, né? Aí fica dρ2f, dρx, dρy, ou dρ2e, dρx, dρy. E por fim, vai derivar em relação a y e novamente em relação a y. f de y, f22, ou dρ, dρy, dρf, dρy primeiro, né? Depois dρf2, dρy2, dρ2e, dρy2. Tá bom? Então, se eu tiver uma função como essa aqui, né? f de xy igual a x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y quadrado. Gera essa superfície aqui, né? Essa superfície S, essa função, e aí a gente vai fazer essa derivada, tá? Então, dρ, primeiro, né? dρx de f vai ser, eu vou fazer a derivada direta aqui, tá? Então vai ficar 3x quadrado mais 2xy ao cubo, e aqui dá zero, tá? Depois dρf, dρy, 0, 3x quadrado y quadrado, 3x quadrado y quadrado, menos 4y. Então, essa é a primeira derivada, tá? A primeira ordem da derivada, né? Aí gera essas curvas aqui, ó. Gera essas curvas aqui, cada função que a gente encontrou. Agora vamos para a segunda derivada. Primeiro vai ser dρf, dρ2f, tá? dρx2. Já é a segunda derivada em relação a x. Vai ficar 6x mais 2y ao cubo, tá bom? A próxima, dρ2f, dρy2, tá? Vai ficar 2 vezes 3, 6, x quadrado y. 2, aliás, já 6, né? 6, x quadrado. Vai ficar aqui, ó. 6x quadrado y, tá? Menos 4. Bom, então essa aqui é a segunda derivada. Segunda derivada em relação a x, segunda derivada em relação a y. Agora a gente vai fazer assim, ó, dρf, dρx, a gente vai colocar a derivada em relação a y. Eu vou pegar isso daqui e derivar em relação a y. Vai ficar como? Vai ficar 0, 6y. Certo? E a segunda derivada desse daqui em relação a x, né? Derivou primeiro em relação a y, agora vai derivar em relação a x. Vai ficar 12x. Aí agora a gente vai fazer, ó, vai pegar a primeira derivada de f em relação a x e vai derivar agora em relação a y, tá? Então a gente vai olhar para cá. Isso aqui dá 0, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6xy quadrado. 6xy quadrado. Tá? Agora a gente vai pegar a derivada que foi em relação a y
e vai derivar em relação a x. Então, ó, aqui dá 0, em relação a x aqui vai 2 vezes 3, 6, x, y quadrado. 6x, y quadrado. Não é coincidência que esse valor é igual a esse. Você vai verificar por um teorema, que a gente vai ver rapidamente mais à frente. É só comentar, na verdade, o nome do teorema, que essa derivada aqui, quando é diferenciável e contínua, elas vão ser iguais. Então, tá aqui, ó. Tá aqui a função. A primeira derivada gera essa função aqui, tá? Que ainda é uma superfície, tá vendo, né? Que interessante. Ainda é uma superfície. Mostra a variação disso em relação a x, em relação a y. A segunda derivada em relação a x mostra essa, aqui, que é a variação dessa superfície em relação a x. E a segunda derivada em relação a y vai mostrar essa superfície aqui. E as duas em x, depois em y, depois em x, as duas vão apresentar essa forma aqui. É bem interessante, porque para cada uma dessas você vai ter análises diferentes de inclinações para um plano, para outro, para inclinação para outro. Para ter essa ideia. O nome do teorema não sei pronunciar, deve ser francês, Clairaut, é uma coisa assim. Quando ela é diferenciável e contínua, a f de xy é igual a f de yx. Então, essas derivadas parciais de ordem superiores. Na segunda derivada nós temos 4 tipos, né? F de xx, f de xy, deriva em relação a x, deriva em relação a x, depois em relação a y. Primeiro em relação a x, depois em relação a y, tá? F de xy. F de yx, primeiro em relação a y, depois em relação a x, tá? E o f de y, deriva 2 vezes em relação a y. Observe o seguinte, as duas notações para as parciais de segunda ordem mistas, que é o xy e yx, têm convenção oposta quanto à ordem de diferenciação na notação de Rom. As derivadas são feitas da direita para a esquerda, e a notação subscrito, elas são tomadas da esquerda para a direita, tá? Esquerda para a direita, tá bom? Tem que ter cuidado. Quando é na de Rom, é da esquerda, da direita para a esquerda. Quando é subscrito, é da esquerda para a direita. Isso é uma questão de notação, questões históricas. Você só tem que ter cuidado, tá? Para não errar. Apenas para chamar a atenção em relação a isso. Agora, vamos calcular então as derivadas parciais de segunda ordem dessas daqui. Recomendo que você tente fazer agora sozinho, tá bom? E depois solta o pause. Vamos lá? 3, 2, 1, pausou. Para quem tentou, vamos lá. Conferir, para quem não tentou, acompanhe aí e vamos dar uma olhadinha, né? Então, vamos fazer o f de x, vai ser o quê? d Rom x de x quadrado, y ao cubo, mais x à quarta, y. Isso vai dar 2x, y ao cubo, certo? Derivada de x, o y mantém constante. Mais 4x ao cubo, y, tá? O f de y vai ser d Rom y de x quadrado, y ao cubo, mais x à quarta, y, igual. Só olhar agora para o y, né? 3, aí x é constante, repete, y quadrado. Tá? Já colocando na forma usual, tá? Que a gente vai encontrar. Derivada aqui, derivada de y dá 1, só sobra quem? X à quarta. Tá? Agora vamos para o negócio, né? F de x, ou seja, d Rom x de d Rom f, d Rom x. Tá? Então eu vou olhar para cá e derivar em relação a x. Derivando em relação a x, aqui vai dar 1, o resto só repete. Tá? Derivando em relação a x dá 3x quadrado, aí 4 vezes 3, 12, x quadrado, y. Tá bom? Tudo bem. Agora vamos fazer o f de x, y. Derivamos primeiro o x, agora vamos derivar em relação a y, a primeira derivada. Então, derivando isso em relação a y, vai ficar 3y quadrado. 3 vezes 2, 6, x, y quadrado.
Derivar isso em relação a y, vai ficar 1 aqui, dá mais 4x ao cubo. Tá? Vamos fazer então agora o fyx. Vamos pegar o que a gente já derivou em relação a y e derivar agora em relação a x. Derivando aqui em relação a x, dá 6xy². Novamente não é coincidência. Mas, derivada de x ao cubo dá x² dá 4x ao cubo, né? Mais uma vez, f de xy é igual a f de yx. Tá bom? E por fim, vamos fazer a derivada, a segunda derivada em relação a y. Vamos pegar isso daqui, né? dρ y, dρ f, dρ y. Tá? Vai ficar aqui em relação a y, vai ficar 2y, né? Então vai ficar 6x² y. 6x² y. E essa parte aqui em relação a y vai ser 0. Então, tá aqui f de y, tá aqui o f de yx, que é igual a f de xy, e tá aqui o f de xx. Tá? O f de x não, fxx e tal. Olha só essa daqui, ó. Terceira derivada. Primeiro vai ser em relação a x, segundo em relação a y e depois em relação a y. Tá? Então, dρ x primeiro, tá? Depois eu vou fazer dρ y segundo. Não vai caber aqui o espaço. Eu vou fazer o que é o f de x, y, y. O que é que vai ser? Vai ser primeiro dρ f em relação a x, depois dρ em relação a y, depois dρ em relação a y novamente, né? 1, 2, terceira ordem. Tá bom? Então vamos fazer aqui dρ f, dρ x. Vamos colocar logo o resultado? Derivada disso em relação a x, é de x é o próprio é de x. Então só repete. y² é de x. Derivada disso em relação a x é o quê? 0. Acabou-se. Agora eu vou pegar isso e vou derivar em relação a y. Então dρ y, y², aí e y² é na x, vai ficar 2y é na x. Agora eu vou pegar isso e vou derivar em relação a y. 2y é na x. Derivada de y é 1, só repete, 2 é na x. Então tá aqui, ó. Tá bom? Desafio. Faça primeiro em relação a y e as outras duas em relação a x. Quanto é que vai dar? Será que dá igual? Será que não dá? Ou só na segunda derivada que isso acontece? Vamos lá, gostaria que você tentasse. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, então é isso em relação à segunda derivada, terceira derivada, quarta derivada. Aí são combinações, existem várias combinações, né? Só tome cuidado com as notações e com a ordem de derivadas, que aí você consegue calcular tranquilamente, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.